Vamos começando o nosso 6º simpósio de comunicação da FAPCOM. Boa noite a todos os alunos, ex-alunos da FAPCOM, docentes. Também boa noite àqueles que nos acompanham via internet, aqui no Brasil, em outros países também. O simpósio está sendo transmitido aí online. Então, o 6º simpósio de comunicação já é hoje uma agenda, já faz parte da agenda. Enfim, já tivemos 5 edições. Tivemos aqui presente, entre os palestrantes, já Pierre Levy, tivemos também Vinícius de Lima, Máximo de Felice, muitos outros. E nessa noite também teremos outros palestrantes para nos prestigiar e trazer aí sobre um tema que é a produção do conhecimento no ambiente digital. E acredito que todos que estão aqui também querem pensar e refletir sobre a sua profissão, né? O que muda aí nesse novo ambiente, quais são as oportunidades, quais são as novas posturas que devemos adotar. Então, as manifestações populares ocorridas no Brasil e repercutidas mundialmente mostraram que o ambiente digital tem gerado uma nova maneira das pessoas se relacionarem, se organizarem e participarem da vida social e política. No embalo dessas mudanças está também a maneira de praticar as profissões, especialmente aquelas ligadas à área de comunicação. E a nossa pergunta: como preparar-se e agir profissionalmente em um mundo em constante mudança, provocada pelas tecnologias digitais? Então, nesse momento, eu gostaria de compor a mesa. Então, eu gostaria de chamar o diretor da FAPCOM, Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, Padre Valdir José de Castro. Convido também para compor a mesa o pró-diretor acadêmico da FAPCOM, Padre Iraildo Alves de Brito. Eu chamo também o coordenador do curso de filosofia da FAPCOM, Padre Tiago Calçado. Gostaria de chamar também o primeiro palestrante dessa noite, professor Dr. Norval Baitello Júnior. Nós estamos aguardando o professor Dr. Gilson Schwartz. Ele está a caminho, pegou um trânsito na Paulista, mas já está para chegar. Podemos nos assentar. E hoje, nesta noite, nós estamos em festa. Nós estamos comemorando 99 anos da presença dos paulinos no mundo e 82 anos da presença dos padres e irmãos paulinos aqui no Brasil. Frente a tantas mudanças sociais de sua época, o fundador, Padre Tiago Alberione, sonhava em fazer algo por Deus e pela humanidade do novo século. Em 20 de agosto de 1914, concretizou esse sonho com o início da escola tipográfica Pequeno Operário, que mais tarde seria chamada de Pia Sociedade de São Paulo, Paulus, instituição religiosa que tem por missão evangelizar por meio da imprensa e dos meios de comunicação. A FAPCOM, fundada em 31 de outubro de 2005, presta hoje uma homenagem a seus fundadores e mantenedores. Uma salva de palmas a todos os padres e irmãos paulinos. E também para celebrar este momento, a gente aproveita e a gente quer lançar um novo vídeo da FAPCOM. É um vídeo que traz a cara dos alunos, que traz o depoimento desses alunos, de jovens que acreditam na comunicação, que vivem aí a comunicação, e também de ex-alunos. E a gente quer passar nesse momento para vocês. Vamos lá. O jornalismo, ele pressupõe você ficar atento aos movimentos políticos, às correntes ideológicas, aos grupos que vão aparecendo na sociedade. Não que as outras áreas você não tenha que trabalhar isso, mas a intenção do jornalismo é outra, é mostrar isso para as pessoas, esses fatos, esses acontecimentos, e
É fascinante você trabalhar isso, seja porque as pessoas tenham que se defender de alguma coisa, crise, né, algum tipo de violência, ou para se interagir com outras realidades também. Então é fascinante você trabalhar com jornalismo em função disso. Rádio, TV e Internet foi no momento em que eu estava fazendo bastidores do musical. A empresa contratou uma equipe para fazer toda a gravação e eu fiquei curioso porque eu estava lá na frente da câmera e comecei a ver a movimentação por trás. Tinha uma correria e tinha uma pessoa, precisa de água, não, o rádio tá errado, precisa de aumentar mais o grave, agudo. Aquilo me deixou muito curioso. Quero saber o que é isso. Aí eu chamei um cinegrafista e perguntei, que faculdade você fez? Aí ele me falou, Rádio, TV e Internet. O que um RP faz? E aí tive a oportunidade de tirar a dúvida com o coordenador de um cursinho e ele foi falando comunicação interna, institucional, externa, eventos, assessoria de imprensa, todas as possibilidades. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser uma relações públicas e relações públicas faz parte da minha vida. E foi nesse momento que eu descobri que eu sou relações públicas. Eu sabia que minha área era comunicação, então eu pesquisei quais os cursos que haviam na área de comunicação. E eu fui pesquisando, as pessoas me falavam também que eu tinha umas ideias diferentes, que eu dava umas opiniões legais, que eu criava umas coisas também legais. Então eu percebi que criatividade e publicidade tinha tudo a ver. Na sociedade atual, marcada por grandes transformações no campo da ética, da tecnologia e também de como o ser humano se relaciona consigo e com o mundo, ela possibilita as reflexões para que as causas da existência humana e também de como o ser humano se relaciona com a tecnologia, elas não sejam totalmente reduzidas às técnicas em si. Seu futuro Na comunicação Começa na FAPCOM. Agora eu gostaria de passar então a palavra para a abertura, que o padre Valdir José de Castro possa, enfim, prosseguir. Então nós agradecemos a presença de todos neste 6º Simpósio de Comunicação, aqui no auditório da FAPCOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, como foi afirmado justamente no dia em que nós celebramos 99 anos de fundação da Paulos Editora no mundo e 82 anos de presença no Brasil. A FAPCOM, com a realização desse simpósio e dos outros que já aconteceram, que esse é o 6º, né? Quer, de alguma maneira, contribuir para o debate em torno de uma realidade que ela abraça por vocação, as questões voltadas à comunicação. A FAPCOM é o lugar onde se pensa a comunicação, se pesquisa a comunicação. E aqui nós preparamos também profissionais para atuarem no universo fascinante da comunicação. Então, o tema geral deste 6º simpósio é Era Digital, novos profissionais para um novo ambiente. O tema do ambiente digital, da ambiência, né, digital, faz recordar as manifestações populares ocorridas no Brasil no mês de junho e que tiveram uma repercussão mundial. Aqueles acontecimentos mostraram que o ambiente digital tem gerado uma nova maneira das pessoas se relacionarem, se organizarem e participarem da vida social e política. No embalo dessas mudanças estão também aquelas ligadas à vida acadêmica, e aqui temos, né, alunos, os nossos professores, também tem professores de outras universidades, estou vendo aqui o professor Ciro Marcondes, né, e certamente tem outros aí que vieram prestigiar esse encontro. Então, muitas mudanças estão ocorrendo, principalmente na maneira também de produzir o conhecimento, que é o tema dessa noite e que certamente interessa para todas as habilitações em comunicação. Como também está mudando o exercício das profissões, especialmente aquelas ligadas à comunicação, que são os temas que vamos ver amanhã e quinta-feira.
Como produzir conhecimento no mundo em constante mudança provocada pelas tecnologias digitais? Como usar as tecnologias de comunicação e informação em favor do conhecimento? Quais são as principais marcas desse ambiente digital? São algumas das perguntas que fazemos nesta noite. E que o professor Norval, o professor Gilson vieram aqui nos ajudar, né, a pensar sobre essa realidade. De fato, sabemos que é impossível pensar a academia sem construir um pensamento científico sintonizado com as transformações em curso e sem a flexibilização necessária dos métodos científicos clássicos. Porém, por onde caminhar? Para desenvolver o tema desta noite, a produção do conhecimento no ambiente digital, nós convidamos, né, o professor Norval Baitello Júnior, e agradecemos a presença, né, professor da PUC, depois vai ser apresentada na sua biografia, sua trajetória. Ele é autor de um livro da Paulus, A Serpente, a Maçã e o Holograma, um livro que foi indicado para o Prêmio Jabuti, né, ficou em 5º lugar, no ano de 2010. Né? Também o professor Norval publicou esse livro, O Pensamento Sentado, sobre glúteos, cadeiras e imagens, da editora Unicinos. E um livro publicado na Espanha, La Era de la Iconofagia, né? Iconofagia em espanhol, Ensaios de Comunicação e Cultura. Então, bem-vindo, professor, e agora então vamos dar mais detalhes da sua trajetória acadêmica e depois vamos ouvir então o professor Norval. Muito obrigado. Então vamos apresentar. Professor doutor Norval Baitello Júnior é doutor em Ciências de Comunicação pela Universidade Livre de Berlim, professor da PUC de São Paulo e convidado das universidades de Sevilha, Barcelona, São Petersburgo, Viena e Évora. Atual diretor do Arquivo Wilhelmsflusser de São Paulo. Seja bem-vindo, Norval, professor doutor. Pode prosseguir. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje com um público tão vivaz de futuros colegas da comunicação. Eu compartilho com o Padre Valdir o conceito de que nós vivemos hoje, nós trabalhamos dentro de uma área extremamente vibrante e extremamente instigante, mas também bastante perigosa, porque, como comunicadores, não temos, às vezes, a noção do impacto que as coisas que nós fazemos pode causar sobre os ambientes. Por isso, quando veio o convite do Padre Valdir, já com um título, né, é sempre um desafio quando vem um título de uma palestra, não é? Porque a gente é obrigado a se recolocar dentro daquele título e repensar todas as coisas que a gente já escreveu e que acha, as nossas opiniões, nossas teorias, dentro de uma perspectiva específica. E me agradou muitíssimo a questão, o tema, colocar o tema da comunicação e do digital e do conhecimento dentro do conceito de ambientes. Parece que esse é um dos conceitos mais atuais, e embora seja uma palavra muito antiga, né? Ambiente é uma palavra que já vem de pelo menos um século, né? E a própria ecologia, né, não é assim tão recente, embora os movimentos ecológicos sejam muito recentes. A ecologia, a ciência dos ambientes, dos oikos, né,
que significa o entorno. Pouco fizemos nós, e poucos de nós fizemos reflexões a respeito da comunicação considerada como criadora de ambientes. Ambientes que transformam os nossos destinos, as nossas vidas. Um dos nossos poucos colegas que trabalham e que tem consciência disso, está aqui presente, meu colega Ciro Marcondes, a quem eu abraço especialmente nesse momento. Professor Gilson, por favor, venha à mesa. Olá, Gilson, tudo bem? Imagina. Quer desinverter? Não? Continua. Não? Então, eu, diante do tema e do desafio proposto, eu subdividi a minha fala em 8 tópicos. Parece muita coisa, mas eu não vou falar um tópico de 20 páginas. Não é? Eu vou falar um tópico para entender como a gente separa os temas, divide os objetos em partes. Não é? E esses 8 tópicos são, em primeiro lugar, o que é um ambiente. Em segundo lugar, o que é digital. Em terceiro lugar, o que é um ambiente digital, quando a gente junta uma coisa com outra. Não é? Depois, o quarto tópico, o que é conhecimento. E depois, o quinto tópico, 3 modos de se lidar com ambientes, que o conhecimento nos obriga a lidar com esses ambientes em função. Depois, o que se esconde por detrás ou por debaixo dos ambientes digitais? Qual é a base? Qual é o seu fundamento? O sétimo, e acabei aumentando um ainda, né? Falei 8, mas eu, na última hora, coloquei um 9º aqui, então, pior ainda, né? O que está debaixo dos ambientes da escrita? Sabemos que, por detrás dos ambientes digitais, existe um outro ambiente, o ambiente anterior, que era o ambiente da escrita, do letramento, dos livros, os livros tradicionais, não digitais. E o 8º tópico, o que jaz debaixo dos ambientes do gesto. Portanto, debaixo do ambiente da escrita existe um ambiente do gesto e da gestualidade. E, por fim, como 9º tópico, a sabedoria da comunicação primária. E a comunicação primária seria justamente aquela lá atrás que criou o primeiro ambiente, que é o ambiente do gesto. Enfim, então, vamos lá. Primeiro tópico, o que é um ambiente? A palavra não mente, e ela não esconde. Na sua raiz latina, ela vem de ambi. Ambi, aquilo que está, e é de onde vem também a palavra ambos, que está de 2 lados, está de um lado, está de outro. Então, um ambiente é algo que existe entre 2 lados. Portanto, nós temos que entender como um conceito espacial é aquilo que nos cerca, é o nosso entorno. É curioso porque essa palavra latina, ambivalente, ambíguo, juntamente com o ambiente, vem de uma língua anterior, que era o indo-europeu, que era um conjunto de línguas muito antigas, das quais línguas sem escrita faladas na Europa, e que foram reconstituídos por pesquisadores, sobretudo pesquisadores
eslavos, mas também pesquisadores europeus, e descobriram que nesta língua arcaica havia também uma palavra amb, com B mudo, e que em grego dá anfi, e com o mesmo significado, o significado de duplo, anfíbio, o que tem duas vidas, anfiteatro, o teatro que tem dois lados, e assim por diante. Portanto, vamos entender ambiente dentro da sua acepção espacial, aquilo que nos envolve. Está de um lado e está do outro. Está ao nosso, em volta de nós, está no nosso entorno, constitui o nosso entorno. Esse conceito para a biologia foi muito importante e revolucionou mesmo a biologia com Jacob von Uexküll, um biólogo importantíssimo que utilizou uma palavra muito comum em alemão, que seria Umwelt, mundo, entorno, e transformou isso num conceito fundamental. Tudo é gerado e gerador do Umwelt, que seria o entorno. Então, vamos expandir um pouco o conceito de um lado e de outro para o conceito de causa e efeito. Então, o ambiente não é uma coisa que apenas está em volta de nós. Ele está dentro e fora. Portanto, nós geramos ambiente, assim como o ambiente nos gera. Nós interferimos sobre o ambiente, como o ambiente interfere sobre nós. Portanto, quando nós estamos falando em comunicação, nós não estamos falando numa bolinha de ping-pong, que joga para lá, para cá, para lá, para cá. Não. Se a gente quiser ficar com o conceito de bolinha de ping-pong, a gente vai se engasgar. Porque a gente tem que engolir e depois jogar para fora, e depois o outro tem que engolir também. Ou seja, o ambiente faz parte de nós, ele entra dentro de nós, assim como nós estamos dentro dele. Então, isso para fechar o conceito de ambiente, e com isso eu termino o primeiro tópico. Viram que vai ser rápido, cada tópico vai ser rápido, né? Então, o que é digital? Esse também é às vezes a gente usa as palavras meio gratuitamente, não é? Porque ouviu falar e tal, e digital é uma dessas palavras que parecem inofensivas. Digital vem de digitus, do latim, que significa dedo. Nada mais do que dedo, mas também significa número. A origem desta palavra, naquela outra língua, falada 5, 6 mil anos antes de Cristo, a outra língua-mãe que deu origem às línguas eslavas, deu origem ao sânscrito, deu origem ao antigo persa, deu origem ao grego, ao latim, ao celta e assim por diante, não é? Esta palavra digitus, do latim, vem de uma outra palavra no indo-europeu, que era deik, D-E-I-K. Pelo menos a transcrevemos assim, eles não tinham escrita. E deik significava mostrar, apontar, indicar e dizer. Por isso, o verbo dizer em latim é dico, também. Não é? Deik. Nós temos aí uma constelação de significados muito curiosa. Por um lado, dígito, que é dedo, dedo é a primeira coisa que a gente usa para contar. Provavelmente os homens primitivos só tinham isto para os dedos, para saber quantificar as coisas, não é?
Assim como as crianças também aprendem a contar com os dedos, muitos de nós ainda debaixo da mesa ainda fazemos às vezes, não é? Quando precisamos ter certeza de alguma quantidade pequena que caiba nas duas mãos. Não é? Por um lado, portanto, número e dedo. Por outro lado, indicar. Quando a gente indica alguma coisa, nós apontamos alguma coisa, nós apontamos para alguma coisa que está fora de nós e normalmente está longe de nós. Portanto, o digital implica em distância. Implica em número, em quantidade, quantificação, e implica em distância. Esses dois conceitos, quando nós os colocamos gerando ambientes, nós vamos entender um pouco melhor o que é um ambiente digital, que é um ambiente que quantifica e que aponta coisas distantes. Então, é um ambiente feito de números, algarismos, algoritmos e indicações, setas, direções, distâncias. Movimento e distância. Por isso que nós falamos das telecomunicações. São uma importante personagem dos ambientes digitais, hoje em dia, as telecomunicações, que significa as comunicações de distância. Ambiente digital, portanto, é o ambiente que quantifica e que distancia. Ora, o número, qualquer que seja ele, é sempre uma abstração. Quando nós falamos 5, ou quando nós falamos 5.000, nós estamos usando uma vasilha ou um recipiente vazio. 5 o quê? 5 gotas ou 5 litros? Ou 5 toneladas? Ou 5 reais? Então, 5 é um vazio. E isso caracteriza o ambiente digital também. Ele opera com vazios e com distâncias. Operar com vazio significa operar com o nada. Mas eu não vou entrar por esse caminho agora, porque até os anjos têm medo de entrar neste tema, que é o nada. Os artistas do movimento chamado dadaísmo, na década de 20 e na década de 10 do século passado, portanto, quase 100 anos já atrás, definiam Dada como nada. O que é Dada? Dada é nada, isto é, tudo. Então, o nada é um conceito que se aproxima do tudo. Dada é nada, isto é. Veja só, como o nada responde. E como os anjos, existem. Vejam em que confusão a gente entra quando estamos falando dos ambientes digitais. Estamos falando de ausências que se fazem presentes. Isso é um outro nome, um nome mais bonito para fantasma.
Não é? Então, quando nós falamos em 5, 5 é um fantasma. Do quê? De 5 quilos, de 5 reais, de 5 toneladas, de 5 litros. Tá? Então, é um nada. Nada e distância. Então, vamos guardar um pouco esse conceito. E agora vamos saltar para o próximo ponto. A palavra saltar, eu gosto da palavra saltar. O meu último livro, eu não fiz em capítulos, eu fiz em saltos. Né? Então, é um livro em 80 saltos. Né? Parodiando um pouco aquela viagem, volta ao mundo em 80 dias. Né? Então, eu estava um pouco cansado daquela história de fazer capítulo, subcapítulo e tal. Falei, não, vou escrever em saltos. Salto para cá, salto para lá. Então, aqui vai ser agora o 4º salto. Vamos repetir essa ideia. O que é conhecimento? Outra coisa que a gente não para pensar, afinal, que diabo é isso, conhecer uma coisa. E, de novo, a etimologia, ou a história das palavras, ela nos ensina muitas coisas. Conhecimento, conhecer, vem de um radicalzinho, também nesta língua muito arcaica indo-europeu, que é o gno, e por isso que cognoscere em latim ou em italiano, o gno significava em indo-europeu perceber através dos sentidos. Hoje, associamos conhecer mais como uma coisa da cabeça, uma operação mental. Não é? No entanto, essa operação mental ela vem dos sentidos, e os sentidos são múltiplos. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. E, além disso, ainda mais a propriocepção. E, portanto, existe um conhecimento proprioceptivo. É um sentido que foi descoberto pela neurologia em 1895 pelo neurologista britânico Charles Sherrington. Não é? A propriocepção, que é a percepção do próprio corpo, ao lado do tato, do olfato, do paladar, e é um sentido muito importante. Portanto, há um conhecimento tátil, há um conhecimento olfativo, um conhecimento gustativo, há um conhecimento auditivo e há um conhecimento visual. Sabemos que vivemos nós hoje numa era de excessiva, de extrema visualidade, o que significa que há uma quase renúncia a outros sentidos, ou pelo menos uma diminuição, não é, dos outros sentidos. E, portanto, o conhecimento na era digital se caracteriza por lidar com ausências. Agora, os nossos sentidos, eles não sabem lidar com ausências. O nosso tato, por exemplo, precisa de coisas para pegar. Precisa de presenças. Conhecimento, o gno, o radical gno, também dá diagnóstico e também dá prognóstico, que são dois conceitos médicos, mas que, na verdade, todos nós usamos na nossa prática cotidiana. Até mesmo o jornalista é obrigado a fazer um diagnóstico de uma determinada situação, quando vai construir a sua pauta, quando vai construir a sua matéria, quando vai relatar. Né? E um prognóstico significa que será que pode acontecer amanhã, que isso vai gerar.
Que impacto isso vai gerar? Quinto salto. A partir de conhecimento, nós temos que refletir se este é a única forma de lidar com os ambientes. Se é o único componente, ou talvez a única resultante dos ambientes. Eles geram em nós, nos trazem conhecimento. Quando nós estamos imersos dentro de um ambiente, eles nos trazem conhecimento. E, na verdade, existe hoje já uma hierarquização deste conhecimento, entre aspas, em termos de níveis. Em primeiro lugar, se nós entramos dentro de um ambiente do qual participamos, ajudamos a fazer, e que ele também participa de nós e nos faz, ou nos refaz permanentemente, então há um nível de percepção, de apreensão pelos sentidos, que é o sentido primordial de conhecimento, que é o nível da informação. Digamos, é um nível superficial. Aqui tem 800 pessoas, as cadeiras são vermelhas, o espaço é quase retangular, talvez curvo aos lados. Então, temos informação. Num nível mais profundo, nós processamos esta informação e transformamos essa informação em diagnóstico e prognóstico. E aí estamos trabalhando com o conhecimento. Portanto, numa era qualquer, por exemplo, num ambiente qualquer, como o ambiente digital, nós recebemos informação, nós transformamos essa informação em conhecimento, mas existe a possibilidade de darmos um passo ainda mais profundo, que é transformar este conhecimento em sabedoria, ou em saber. Vamos dizer, seria o conhecimento quando ele se vincula a uma estratégia de vida e quando ele se coloca a serviço de princípios da própria vida. Então, este conhecimento não vai me prejudicar, eu não vou deixar que este conhecimento seja predatório. Isto é muito comum na nossa área de comunicação, sobretudo na área de comunicação de massa. Os veículos de comunicação nunca considerarem se estão sendo predatórios em relação ao seu público. Se os jornais estão formando leitores, se a televisão está formando espectadores, se o rádio está formando ouvintes. Pelo visto, os jornais estão formando analfabetismo hoje. A televisão está formando pessoas que não se tornam mais inteligentes, mais sábias ao assistir os seus programas. Então, oferecem mais do mesmo. Portanto, do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista ecológico, estão sendo predadores. E é por isso que os jornais fecham. As editoras estão fechando revistas e revistas e revistas. Por quê? Investiram décadas na formação de analfabetos, de neoanalfabetos. Sexto salto, o professor Valdir já me deu aqui um prazo, né? Sexto salto. O que se esconde por debaixo dos ambientes digitais? Ora, os ambientes digitais,
O que veio antes dos ambientes digitais foram os ambientes da escrita. Então, da alfabetização. Escrita significa construir o mundo linearmente, porque a escrita trabalha com a linha. E a linha gerou um tipo de pensamento, que é o pensamento linear, lógico. O linear lógico gerou a ciência, e a ciência gerou o digital. O ambiente da escrita era um ambiente que trabalhava com o tempo mais lento. A leitura exige lentidão. O digital não. O digital exige rapidez. E o que está por detrás dos ambientes da escrita? São os ambientes do gesto, do corpo. Antes de aprender a escrever, seja qual for o tipo de escrita, seja a escrita pictográfica, seja a escrita ideográfica, seja a escrita alfabética, antes disso, existe o corpo, com o seu gesto, com sua voz, com o seu cheiro. Não é? Este corpo se comunicava, e a comunicação era feita pela presença, pelo grito, pelo cheiro, pelo salto, pelo gesto, pela cara. Sabemos que o rosto humano, e não só humano, de todos os primatas, é um grande display comunicativo, com inúmeros microgestos, que só agora a gente está investigando esses microgestos. Os ambientes do gesto, eram ambientes presenciais. Então, do aqui e agora. Isto está na base. Nós não jogamos fora isto. Estamos todos nós aqui hoje, presencialmente. Significa, não jogamos fora o ambiente. Então, tem uma lei aqui, que é a lei da cumulatividade. O que está por debaixo do ambiente digital não foi jogado fora. O ambiente da escrita, o ambiente gestual, da gestualidade ou da corporeidade, são cumulativos, estão aqui presentes. O ambiente digital pode prejudicar o ambiente da corporeidade? Pode. Hoje nós sabemos que pode. Sabemos quantos casos médicos provocados por dependência, teledependência e teladependência. Dependência das telas. A gente vai a uma festa e as pessoas estão, em vez de estarem conversando entre elas, estão conversando com seus celulares. Isto é quase uma teledependência que cria distância para a pessoa que está ali do lado recebendo mensagem do celular. É claro que tem a vantagem que elas podem cochichar e ninguém escuta. Não pode falar mal de todo mundo e só os dois ficam sabendo. Não? Claro, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Cada ambiente tem a sua prática de informação, conhecimento e sabedoria. Portanto, existe uma sabedoria também da corporeidade. E aqui eu já entro no nono salto e último, não? Da minha fala, a sabedoria da comunicação primária. É evidente que nossos corpos passaram por um processo de educação. E este processo de educação nem sempre fez bem para os nossos corpos. Às vezes foi um disciplinamento, às vezes foi um adestramento. E toda comunicação nasce
e morre, começa e termina no corpo. Nós podemos ter quantos ambientes quisermos, de escrita, digitais, quantos aparatos, entre uma pessoa e outra, mas a comunicação só ocorrerá se houver aqui uma pessoa e lá outra pessoa. E, portanto, o ambiente da corporeidade gera uma comunicação que nós chamamos de comunicação primária. Esta comunicação primária é que não podemos perder, mesmo tendo todas as vantagens e os benefícios dos ambientes digitais. Vamos enriquecer a comunicação primária com os ambientes digitais. Mas isso eu estou falando à toa, porque, na verdade, o que nos mostraram as manifestações de junho foi justamente isso. Os ambientes digitais gerando comunicação primária, pessoas na rua, comunicando com o seu corpo, demonstrando e protestando com o seu corpo, com a sua presença. Muitos de nós já éramos céticos em que o ambiente digital geraria uma distância intransponível e que nunca mais nos encontraríamos. E, felizmente, pudemos perceber nos movimentos, nas manifestações de junho, que há a possibilidade da reversão e, portanto, do resgate da comunicação primária por meio da comunicação digital. Muito obrigado.